Olá, tudo bem? Eu sou o João Marcos e vou fazer aqui com vocês a questão 3 do Enem 2010. Vamos lá? A maioria das pessoas daqui era do campo. As pessoas eram do campo, então agora estão na cidade, não é? Saíram do campo. A maioria das pessoas daqui era do campo. Vila Maria é hoje exportadora de trabalhadores. Empresários de Primavera do Leste, estado de Mato Grosso, procuram um bairro de Vila Maria para conseguir mão de obra. É gente indo distante daqui 300, 400 quilômetros para ir trabalhar para ganhar 7 conto por dia. Carlito, 43 anos, maranhense. Ok? O texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nas últimas décadas do século XX. Consequência de... Vamos aqui dar uma analisada no que é falado no texto. Primeiro, observe aqui o título. O migrante e a cidade. Dilemas e conflito. Estou falando aqui de um processo de migração, ok? Estou falando do pessoal que era do campo, e se não é do campo agora é da cidade. Então houve um fluxo de moradores, pessoas que habitavam o campo, e a partir de agora estão indo para as cidades, ok? Qual é o nome desse fenômeno? É o que chamamos de êxodo rural. Provavelmente você já escutou esse termo. E como é que se dá o processo, como que se deu no nosso país o processo de êxodo rural? Com a crescente mecanização do campo, com a modernização da agricultura, vamos dizer, os trabalhadores passaram a ser substituídos por máquinas. Então houve uma troca. Eu peguei trabalhadores que antes faziam a colheita, tudo mais, ajudavam no plantio, e comecei a substituir por máquinas que agora fazem o mesmo serviço, só que de um modo mais eficiente, vamos dizer assim, ok? Mas nem todos os serviços podem ser substituídos por máquinas, não é? Fique bem atento quanto a isso. E como as máquinas começaram a reinar no meio rural, esses trabalhadores aqui começaram a ficar sem lugar para trabalhar no campo. E o que é que eles fizeram? Exatamente, eles que estavam no campo saíram e agora passaram a habitar as cidades, tudo bem? Então temos aqui a cidade, vamos tentar fazer aqui um esboço, e aqui está a nossa cidade, edifícios, casinhas e tudo mais. Com a chegada dos trabalhadores do campo, eles começaram a, vamos dizer, levar um crescimento acentuado da cidade. Principalmente, infelizmente, começaram a habitar favelas, periferia e regiões mais pobres das cidades. Como eles passaram a habitar essas regiões, nem sempre elas ofereciam condições adequadas para esses trabalhadores, principalmente quanto a oportunidades de trabalho. Então o que aconteceu? Temos um monte de trabalhadores que antes moravam no campo e trabalhavam no campo, agora na cidade. Mas também não tem emprego na cidade. A cidade está longe de ser um paraíso, um lugar dos sonhos. Então qual era a situação agora? Ora, algumas épocas no campo, no meio rural, há necessidade maior de trabalhadores. Um exemplo muito bom disso é o que nós chamamos de boias frias, que são trabalhadores que vão apenas na época do ano fazer trabalhos temporários, ou trabalhos, nome mais bonitinho para trabalhos temporários, trabalhos sazonais, que acontecem em algumas regiões do ano, principalmente na hora da colheita. Já deve ter visto algumas imagens deles ajudando na hora da colheita, por exemplo, de cana-de-açúcar, ok? Então é basicamente esse o processo explicitado no texto. Trabalhadores, pessoas que antes moravam no campo, com a substituição do seu trabalho por máquinas, eles foram para as cidades, mas as cidades também não ofereceram condições de emprego adequadas. Então eles voltaram para o campo para fazer alguns trabalhos sazonais, ok? E avaliando aqui os itens, o que é que temos? Será que esse processo de êxodo rural é consequência dos impactos sociais da modernização da agricultura? Exatamente, foi esse processo de modernização da agricultura que levou os habitantes, o pessoal do campo, a morar na cidade através do êxodo rural, do processo que a gente chama de êxodo rural. Então, letra A, certíssimo. Letra B, da recomposição dos salários do trabalhador rural. Não, não é? Geralmente essas pessoas, boias frias que vão fazer trabalhos sazonais, ganham muito pouco. Até aqui o nosso amigo Carlito cita que ele ganha apenas 7 conto por dia. Letra B, descartada. Letra C, da exigência de qualificação do trabalhador rural. Também não. Esses trabalhos sazonais exigem apenas a força do
do braço, do fisco. Não existe uma qualificação desse trabalhador. Letra D, da diminuição da importância da agricultura. Não, a agricultura sempre em destaque, sempre com muita importância. Letra E, do processo de desvalorização de áreas rurais. Também não, nada a ver com o processo de desvalorização. O campo continua sendo muito importante. Ok? Então ficamos com a letra A. Um abraço e até a próxima.